Eu não posso contar, senão é perigoso. Amém. Eu quero dar alguns recados rapidinho aqui antes de pregar a palavra do Senhor. Os recados vocês já sabem da semana. Nós temos na terça-feira o culto de oração às 8 horas da noite pelo aplicativo Zoom. Eu quero chamar a sua atenção a essa reunião de oração. Eu tenho sentido, como a gente tem a igreja também, ou tinha a igreja antes, onde as pessoas se reuniam. Hoje eu estou sentindo a mesma coisa, só que de forma online. No começo, muitas pessoas começaram bem, começam participando do culto de oração, fazendo pedido, Deus respondendo, mas conforme o tempo vai passando, devagarzinho as pessoas vão abandonando esse culto de oração. E eu quero hoje incentivar você a participar desse culto. Você pode fazer isso da sua própria casa. Eu tenho disponibilizado o link às 8 horas da noite, toda terça-feira, e a minha intenção é orar por você. Eu separo um tempo do meu dia para entrar em comunhão com Deus, comunhão com os irmãos da igreja, e juntos nós intercedemos pelos diversos problemas que nós temos passado. Então, terça-feira, às 8 horas, programe-se para participar conosco. A maioria de nós está em casa, alguns trabalhando fora, outros estão trabalhando dentro de casa, mas não custa nada você às 8 horas participar conosco, e você vai ser abençoado por Deus, tenho certeza, com esse culto de oração. Na quarta-feira eu vou abrir a igreja para nós recebermos doações de alimentos e também de roupas. A irmã Laís, que é líder do NASA Kids da nossa igreja, ontem ela e a Monique, que é a tesoureira, elas foram na Casa da Criança, no bairro, se eu não me engano, Heitor Rigon, aqui em Ribeirão, e não sei se é proprietária, mas a diretora lá dessa Casa da Criança, ela disse que está passando por muita dificuldade. As famílias ali do bairro, algumas famílias que elas atendem as crianças, e eu com a Laís e a Monique decidimos então fazer uma campanha de arrecadação de alimento, principalmente leite, e se você também tiver qualquer tipo de roupa para doar, será bem-vinda também a sua doação. Já algumas famílias trouxeram aqui na igreja, então até quarta-feira, das 2 até umas 4 horas eu estarei aqui na igreja. Se você puder passar aqui, deixar a sua doação, vai ser de grande importância, não só para nós, mas principalmente para a Casa da Criança do Heitor Rigon. Na quinta-feira nós temos o culto, com transmissão também ao vivo pelo YouTube da igreja. Na sexta-feira os jovens eles têm se reunido também virtualmente pelo Skype, se eu não me engano. Você entra em contato com o Jean, ele vai colocar o seu nome ali no grupo do WhatsApp, e na sexta-feira a gente tem essa reunião com os jovens. No domingo de manhã, às 10 horas da manhã, nós temos o NASA Kids pelo Instagram, NASA Kids RP, @NasaKidsRP, às 10 horas, e às 7 horas da noite nós teremos o nosso culto aqui. Como semana que vem já é a primeira semana do mês de julho, é isso mesmo? Creio que é, né? É ruim quando você não tem muita gente, mas eu creio que é. Já próximo domingo, já é o primeiro domingo do mês de julho. Então nós teremos a Santa Ceia, não vai ser presencial, a Santa Ceia você vai tomar na sua casa, você não vai vir aqui na igreja, melhor dizendo, presencial vai ser, mas não aqui na igreja. Você vai fazer lá na sua casa, e eu quero agora puxar a orelha aí dos homens e das mulheres, os pais e as mães. Se programe durante a semana, já compre o seu suco de uva, já separa um pãozinho ali também, um pão de forma, esse que a gente compra em supermercado, você deixa separado, e no domingo, às 7 horas da noite, nós teremos então aqui o louvor, a ministração da palavra, e depois participaremos da Santa Ceia do Senhor, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes esquecem e acabam não comprando os elementos, e a gente precisa comprar os elementos, tá? Compra lá o seu suco de uva, compre um pãozinho, deixe separado. Se você quiser fazer uma bela foto também, mandar para a gente vai postar no Instagram e no Facebook da igreja, para incentivar outras famílias e outras pessoas a participar da Santa Ceia do Senhor, tá bom? Eu acho que de recado é só isso. Eu gostaria também de lembrá-los que as contribuições de dízimo de oferta, você pode vir aqui na igreja trazer na quarta-feira, ou você pode fazer também o seu depósito bancário. Nós também criamos uma conta para facilitar no PicPay. A igreja abriu uma conta no PicPay. Se você quiser também
fazer a sua contribuição através de um cartão, você pode lá entrar no PicPay, se eu não me engano é o Empresas. Você entra lá, vai estar escrito Igreja do Nazareno Ribeirão Preto, e você pode também fazer a sua doação pelo PicPay, e assim também abençoar o ministério nosso aqui, abençoar diversas famílias através dessa contribuição que você faz, tá bom? Creio que é isso. Eu quero orar para que a gente possa dar início aqui à palavra. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí mesmo da sua casa e aqui da igreja também. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua misericórdia e o Teu amor dura para sempre em nossas vidas. Agora eu peço, aquieta o nosso coração, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação, tira todo o medo, tira toda a insegurança, tira tudo aquilo que possa impedir o agir do Senhor agora através da pregação da Tua palavra. Eu me coloco inteiramente em Tuas mãos essa noite. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor nada posso fazer. Perdoa os meus pecados, Senhor, e usa a minha vida hoje como um canal às pessoas que ouvirão essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor toque no coração de cada ouvinte nessa hora, em nome de Jesus, amém. O texto que eu escolhi está em Juízes, capítulo de número 6, por favor. Juízes, capítulo 6. O versículo é o versículo de número 12. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12. Está lá no comecinho da Bíblia. Juízes 6, versículo de número 12, nos diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Vou ler novamente. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. A mensagem que eu quero trazer hoje, o título dela é Deus presente. A gente sabe que Gideão, nesse texto aqui que eu acabei de ler, não li inteiro, mas o versículo que fala dele, a gente sabe que Gideão estava desanimado por causa da invasão que havia acontecido no seu país. Os inimigos estavam por toda parte, e para poder salvar um pouco do seu trigo, Gideão ele limpava o resultado de sua colheita em um lugar impróprio que era num lagar. Lagar, para quem não sabe, é um lugar onde se pisa, onde se amassa ali as uvas para fazer o vinho e assim por diante. Mas ele, com tanto medo que ele estava, por causa do seu país ser invadido, ele não estava aqui, limpando o trigo no lugar certo, mas ele estava no lugar onde se malhava ali ou pisava o vinho. Então não era um lugar alto para que a palha se espalhasse pelo vento, era um lugar tipo um poço, onde ele estava ali escondido com medo dos seus inimigos, malhando trigo para ter alimentação. A situação da nação também de Israel era uma situação muito difícil, e a sensação de impotência de Gideão era também total. Eu quero prender a sua atenção um pouquinho nisso. A situação que nós enfrentamos aqui também no país é uma situação difícil. Nós olhamos para essa situação onde um vírus tem destruído não só vidas na forma da enfermidade, mas também tem destruído pessoas que estão trabalhando, que ficam desempregadas, tem destruído casamentos, tem destruído famílias. A situação é bem parecida com aquilo que Gideão estava enfrentando. E nós olhamos para essa situação, a primeira coisa que nós enxergamos é a nossa impotência de resolver o que nós estamos enfrentando e vivendo. Nós somos impotentes. Ninguém, nenhum médico, nem o maior cientista hoje está sendo capaz de resolver esse maior problema que nós estamos enfrentando. Nós olhamos para essa pandemia e nós nos vemos impotentes.
assim como Gideão também estava impotente diante dessa situação. Mas o que nós não podemos ter ou não perder é essa ideia, essa visão, essa mentalidade de que mesmo diante da nossa impotência, mesmo diante das incertezas que nos rodeiam, você pode ter certeza de uma coisa: Deus está presente em minha vida, Ele está presente também em sua vida. Além de ter de trabalhar, vamos mudar o microfone rapidinho? Acho que é melhor, né? Som, aí, acho que quase chegou aqui, chegou, tivemos um probleminha no microfone headset, mas vamos voltar a atenção aqui. Gideão, ele estava se sentindo então impotente diante da situação que o país dele estava enfrentando, situação essa parecida com a minha e com a sua. A gente olha para a pandemia e a gente se sente impotente, pessoas à nossa volta estão perdendo emprego, pessoa à nossa volta está perdendo vida, pessoas à nossa volta está tendo um clima de desespero, e mesmo nessa situação nós não podemos perder então a ideia de que Deus está presente em nossas vidas. Além de ter de trabalhar escondido, Gideão também se sentia abandonado por Deus. Além dele ter essa questão de ter que trabalhar às escondidas, para que o inimigo não viesse roubar o trigo que ele estava ali malhando, ele também tinha a sensação de ter sido abandonado por Deus. Presta atenção aqui em mim. Eu e você temos essa sensação também algumas vezes na nossa vida. Nós temos a sensação em alguns momentos de que Deus nos abandonou na jornada da vida. Nós passamos por momentos difíceis e muitas vezes a nossa oração é: Senhor, aonde o Senhor está nesse momento? Parece que nós estamos desamparados, abandonados, parece que a nossa vida está à deriva como um barco em uma grande tempestade no mar, parece que nós não sabemos para onde a nossa vida está indo. É o mesmo sentimento que rodeava ou que estava no coração de Gideão. Ele conhecia as histórias a respeito dos grandes livramentos que Deus tinha feito no passado, mas não via saída para as situações difíceis que ele estava enfrentando no presente. Nós olhamos para o Deus do passado e vemos Deus abrir o mar. Nós olhamos para o Deus do passado, a gente vê Deus fazendo com que pães caíssem do céu. Nós olhamos para o passado, a gente vê Deus ressuscitando pessoas. Só que a gente olha para Deus no presente e muitas vezes a gente não vê saída para as situações adversas que nós temos enfrentado. Muitos de nós olhamos para os gigantes, para as dificuldades, e a gente fala: Senhor, como eu irei enfrentar isso? Como eu vou ter vitória diante dessa luta que eu estou passando? Por isso, irmãos, ao ser convocado por Deus para que se dispusesse a ser usado para livrar o povo, ele se sentiu também totalmente incapaz. Deus ia fazer um chamado à vida de Gideão, e como o texto que eu li aqui no versículo de número 12, a palavra é, olha que interessante que Deus fala: o Senhor é contigo, homem valente. Quando a gente lê isso, a impressão que eu tenho é que Deus está, entre aspas, brincando com Gideão. Porque se o homem está escondido, se ele está malhando o trigo no lugar onde era para pisar as uvas, escondido dos adversários, dos seus inimigos, se ele estava com essa sensação de impotência, de não ver saída para as situações adversas que ele estava enfrentando, como que um anjo aparece e fala: o Senhor é contigo, homem valente? Nós precisamos entender que Deus
chamou Gideão para livrar o seu povo desse inimigo, e ele se via impotente, ele se via incapaz, mas Deus acreditava que Gideão, com a força e com o poder que ele daria a Gideão, ele então resolveria esse mal que estava assolando não só a sua vida, não só a sua família, mas toda a nação de Israel. Afinal, Gideão, ele pertencia à família mais pobre da tribo de Manassés, e ainda por cima, era o menos importante em sua própria família. Olha que interessante que Deus faz aqui nessa história que eu estou lendo para os irmãos. Deus, ele está chamando um homem de valente, mas que aos nossos olhos ele não tem nada de valente. Ele está chamando um homem para livrar não só ele, não só a família dele, mas todo o seu país dos inimigos que estavam atacando Israel. Ele chama um homem que está num lagar, malhando ali os trigos. Ele escolhe um homem da família mais pobre de Manassés, e da casa dele, Gideão era o mais fraco de todas as pessoas que tinham dentro da sua família. E sabe por que Deus faz isso muitas vezes? Porque diz a Bíblia que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as que são fortes. Muitas vezes Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus não chamou, e a gente vê isso até a Bíblia dizendo, não muitas pessoas de nobre nascimento. Jesus, irmãos, ele era de uma família pobre. Jesus era filho de Maria e de José, e diz a Bíblia que José era carpinteiro. Ele nasceu numa estrebaria, no lugar onde se cria bois, cavalos, jumentos e assim por diante. A grande entrada triunfal de Cristo foi sentado num jumentinho. E aqui Gideão é a mesma coisa de que Jesus também passou na sua vida. A tribo mais fraca, a família mais pobre da casa dele, ele era o mais fraco. Só que Deus vê ele como um homem valente, sabe por quê? Porque Deus se faria presente na vida dele. E aí eu quero dizer que quando Deus está presente na nossa vida, nós nos tornamos as pessoas mais valentes e mais corajosas desse mundo. Paulo disse que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, na ideia que não é nada de mim, mas é tudo de Deus na nossa vida. Contudo, a partir desse momento, Deus estaria presente na vida de Gideão. E quando Deus está com alguém, não há quem possa resistir a essa pessoa. Quando eu disse essa frase aqui, eu lembrei de um homem chamado Davi. Davi, ele era jovem, franzino, perto de um gigante chamado Golias. E diz a Bíblia que Davi, ele tem coragem de enfrentar esse gigante filisteu Golias, que estava atormentando Israel. E diz a Bíblia que ele chega diante desse grande gigante, e ele diz, você vem contra mim, com espadas, lanças, escudo, mas eu vou contra você em o nome do Senhor. E a gente conhece essa história, qual o fim que foi, né? Davi derruba um gigante chamado Golias, com apenas uma pedra que ele cravou na testa de um gigante. O que Deus está tentando dizer para mim, que o mais importante é a presença dele na nossa vida. Sabe o que fez de Sansão um homem forte? Não foi o cabelo dele, foi um voto de Nazireu que ele fez, mas esse voto trazia o poder de Deus na vida de Sansão, e esse poder de Deus trazia força para Sansão destruir e matar os inimigos também, que eram os filisteus. Quando a presença do Senhor saiu da vida de Sansão, a Bíblia fala que ele se levantou contra os filisteus, e já a força não estava mais presente na vida dele. Nós temos que entender, abram comigo rapidinho, capítulo 15 do Evangelho de João, rapidinho. Eu quero ganhar tempo aqui para concluir aquilo que Deus falou conosco. João capítulo de número 15, é um texto que nós precisávamos decorar, colocar nas ombrais das portas da nossa casa. Olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo de número 15.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a parte B do versículo diz: porque sem mim nada podeis fazer. Aqui que está o X da mensagem. Se a gente não entender que Deus, quando Ele se faz presente na minha vida, Ele me capacita para enfrentar as dificuldades, as adversidades da vida, se a gente não entender esse princípio, a gente vai achar que eu e você resolveremos os nossos problemas com a força do nosso braço. Tanto que Jesus está dizendo em João capítulo 15, e a ideia de Juízes capítulo 6, falando de Gideão, o que traz a diferença é a presença de Deus. Jesus está dizendo: sem mim, nada vocês poderão fazer. O que Deus está dizendo para Gideão também em Juízes capítulo de número 6 é isso: Gideão, você pode ir nessa tua força, você é um homem valente, não por você mesmo, mas porque eu estarei presente na sua vida, e quando eu me faço presente na vida de alguém, esse alguém, ninguém vai poder resistir essa pessoa. Lembra do chamado de Deus a Moisés também? Moisés disse: Senhor, envia outra pessoa para resgatar o povo do Senhor, os israelitas lá do Egito. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu escolhi você para você ir. Ele fala: Senhor, eu sou um homem de pesadas palavras, eu sou um homem que não sei falar, eu sou um homem que não sei negociar. Diz alguns estudiosos que Moisés poderia até ser gago, mas Deus escolheu ele e colocou na vida dele Arão, que era porta-voz na hora que ele precisava falar com o faraó e também com o povo. Nós precisamos entender que não sou eu, mas é a presença de Deus na minha vida que vai tornar a minha vida diferente e vai me dar uma nova visão para resolver os problemas que nós enfrentamos na vida. Irmãos, a mensagem de hoje é para que Deus seja presente na sua vida. A mensagem é essa, mas para que Deus seja presente na sua vida, você precisa estar aberto, você precisa abrir o seu coração. Diz o texto de Apocalipse que Jesus está batendo na porta, e se nós abrirmos então a porta, Ele entrará e Ele tomará refeições conosco, ou seja, Ele fará presente em nossas vidas. O que traz a diferença e que trouxe a diferença na vida de Gideão foi a presença de Deus habitando dentro do seu coração. E nós precisamos entender que ninguém pode nos resistir quando Deus se faz presente na nossa vida. Nenhuma obra do mal vai prevalecer contra nós, nem poderes de principados, potestade, nada poderá resistir o poder de Deus que será manifestado em nossas vidas. Os tempos são outros, diferente de Gideão. Os problemas e desafios também são outros, não são iguais ao que Gideão estava tendo, mas o Deus que se faz presente com o seu povo é o mesmo, com igual poder e capacidade para livrar eu e você das adversidades que nós temos enfrentado. Nós podemos olhar para o passado e ver que Deus ele fez tantas maravilhas, mas nós também podemos olhar para o presente e saber que Deus também está fazendo maravilhas no dia de hoje. Deus ainda tem feito grandes milagres acontecerem ainda no dia de hoje. Assim mesmo que os desafios desse dia sejam enormes e você se sinta o menor de todos os seres humanos, totalmente incapaz para enfrentá-los, esteja até pensando em esconder para não enfrentar as lutas como Gideão estava também ali pensando no início, mas lembre-se, quando o Senhor está conosco, a vitória é garantida. Quantas pessoas hoje ouvindo essa mensagem que estão presas dentro das suas casas com medo de pegar esse vírus, medo de ficar desempregado, medo de faltar o alimento no dia de amanhã, medo com praga de gafanhoto, medo do clima seco, medo de faltar água, medo disso, medo daquilo. Irmãos, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós temos que entender que se Deus está presente em nossas vidas, Deus ele nos dará grandes livramentos, Ele também nos dará a vitória garantida.
Você não precisa se preocupar, você não precisa se descabelar, você precisa somente acreditar que se Deus estiver presente, a vitória é certa em o nome de Jesus. O cristão não conta com a presença de Jesus apenas em ocasiões especiais. Jesus não vem de vez em quando para dar o ar da sua graça na minha vida e na sua vida. Não é dessa maneira. A gente tem que entender que Jesus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Não é quando eu estou passando luta, mas é em todos os momentos, também na luta, também nas adversidades, mas também nas grandes vitórias que Ele tem concedido a mim e a você. Jesus está presente em todos os momentos e em todas as situações na nossa vida. Lembra aquela ocasião onde os discípulos eles são pegos por uma tempestade no mar da Galileia? Diz a Bíblia que Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos então acordam ele e diz a ele: o Senhor não se importa com a dificuldade que a gente está passando? E Jesus vira para esses homens e diz: vocês são homens de pequena fé. Porque Jesus estava presente no barco, e quando Jesus está presente, grandes livramentos acontecem na minha vida e na sua vida. Diz a Bíblia que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 do outro lado, à minha direita ou à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque Deus está presente na minha vida. Ou nós entendemos essa verdade, ou nós temos vivido uma vida cristã falsa. Ou nós entendemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ou você vai ficar sofrendo na sua vida. Ou você entende que Deus presente na sua vida através do Espírito, Ele vai suprir todas as suas necessidades e vai dar ajuda a você em todos os problemas que você enfrenta na vida. Ou você acredita nisso, ou você vai ficar desesperado, porque as notícias não são boas, porque os telejornais têm propagado tragédias, desespero, medo às pessoas, mas nós temos a quem nos recorrer, nós temos a quem olhar, a quem buscar, a quem clamar, e esse alguém está dizendo para nós essa noite: eu estou contigo, não se desespere, não se apavore. E quando Jesus então ali está junto com os discípulos no barco, diz que ele levanta suas mãos, repreende todo o vento, toda a tempestade, e diz a Bíblia que no mesmo instante houve calmaria no mar. E esse mesmo poder que Jesus tem, Ele concedeu a mim, Ele concedeu a você, mas é através da presença dEle em nós, que nós então teremos poder para resolver as dificuldades e os grandes enfrentamentos em nossas vidas. Foi Jesus quem nos prometeu a presença constante em mim e em você. Por isso, não desista, vá em frente, não desista da sua vida, não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista da boa obra que Deus começou a fazer na sua vida e nas pessoas que estão à sua volta. Não desista do plano eterno que Deus tem preparado para você antes da fundação desse mundo. Não desista. A palavra hoje é: Deus está presente e Ele vai adiante dessa batalha. Siga em frente, Deus está contigo. Submeta-se a Deus e Ele sempre estará presente em sua vida. Há uns dias atrás eu falei que Deus ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça a quem é humilde. Nessa noite que você possa abrir o seu coração e com humildade dizer: Senhor, se faça presente em minha vida. Eu me humilho diante do Senhor, eu me submeto à Tua vontade, para viver a Tua vontade, na certeza de que o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Quando Deus está conosco, nós não precisamos temer as dificuldades do dia a dia. A palavra que eu tinha para trazer é essa aos irmãos, palavra onde você precisa buscar a presença de Deus em sua vida. Nós brasileiros, muitas vezes nós queremos, igual filme de Hollywood, né? A gente quer que as coisas sejam resolvidas num estralar de dedos.
A gente quer que através de uma oração de alguém as coisas extraordinárias aconteçam. Mas eu quero dizer algo bem simples, mas ao mesmo tempo profundo. Se Deus estiver presente na sua vida, você terá poder para resolver tudo o que você tem passado, tudo. Porque é a presença de Deus que torna a minha vida diferente, que torna a sua vida diferente. Lembra-se que é Jesus habitando em nós, que nós teremos a força necessária para enfrentar o dia a dia. É Jesus habitando em nós, que Ele nos dará sabedoria para reagir diante das lutas. É a presença dEle em nós, que nos tornará sábio nas decisões. É a presença dEle em nós, que nos dará coragem para enfrentar as grandes tribulações que nós temos enfrentado nos dias de hoje. É a presença dEle que vai nos dar o alimento que nós precisamos, a força que nós precisamos para continuar seguindo adiante, sem olhar para trás, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. A palavra de hoje é para que você abra o seu coração e peça para que a presença de Deus seja constante em sua vida. Nesse tempo de pandemia, talvez a maior tentação minha e sua é andar sem Deus. É falar, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer as escolhas de acordo com a minha vontade. Essa é a pior decisão que nós tomamos. Que você possa hoje mudar e falar, Deus, não mais eu, mas é o Senhor agora quem vive em mim. E é a tua presença em minha vida que vai me dar força para vencer. Israel, para finalizar, estava passando por uma grande tribulação, com os inimigos que estavam invadindo ali o seu país. E Deus levanta esse homem chamado Gideão. E a gente conhece a história de Gideão, né? Você bem sabe da história de Gideão. E eu vou refrescar para você, para a gente finalizar a mensagem de hoje. Gideão, ele destrói o altar de Baal, no capítulo de número 6, versículo de número 25. Depois a gente tem no capítulo de número 7, diz a Bíblia que Gideão ele vence com 300 homens apenas, os midianitas. E a gente sabe que esse grande livramento que Gideão trouxe, não trouxe por força dele, mas trouxe através da presença de Deus na vida dele. Quando Gideão foi lutar, tinha 32 mil homens para lutar contra os midianitas, e Deus falou, Gideão, é muito. E diz a Bíblia, que com apenas 300 homens, Gideão consegue vencer aquela batalha. Sabe por quê? Porque o que traz a diferença na minha vida e na sua vida, é a presença de Deus. Que você possa dizer aí na sua casa, junto aqui comigo, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em nossas vidas, através de um convite que nós fazemos a Ele. Maior é Ele, o Senhor Jesus que está em nós, do que aquele que está no mundo. Sabe por quê? Porque o que está no mundo, o fim dele já está decretado. E o final dele vai ser trancafiado no inferno, por onde ele passará toda a eternidade queimando no lago e no fogo. Nós não, que servimos a Deus, a vitória nossa já está garantida. Jesus já venceu, em breve Ele voltará para buscar a sua igreja que está aqui na terra, e nós viveremos com Ele por toda a eternidade em vitória e em triunfo. Eu quero orar por você essa noite, você que anda desanimado, você que anda triste, você que anda cabisbaixo diante das adversidades que você tem passado. Talvez você está igual a Gideão hoje, triste, às vezes quer ficar num cantinho da cama chorando, não quer sair de casa, não quer falar com pessoas, e Deus está dizendo para você essa noite, meu filho, você é um vencedor, você é um guerreiro poderoso. Levanta dessa cama, levanta desse sofá, saia do seu quarto, saia da sua caverna aí onde você está escondido. Tem muita coisa para fazer na sua vida e através da sua vida.
Deus hoje Ele quer renovar a presença dEle em meu coração e em seu coração. E é preciso você abrir mão do seu orgulho, das suas vaidades, e convidar a Jesus a se fazer presente em sua vida. Que você possa fazer esse convite aí mesmo da sua casa, dizendo: Jesus, se faz presente em minha vida, restaura minha casa, minha família, porque é a presença dEle em nós que traz toda a diferença. O louvor vai cantar uma canção, e depois que o louvor cantar a canção, nós estaremos orando por vocês que estão aí nos assistindo, participando desse culto. Nós estaremos orando por sua vida. Vocês que estão aqui na igreja também, Deus está presente, e se ainda Ele não está presente, que você possa convidar Ele para se fazer presente em sua vida, e eu sei que milagres irá acontecer a partir disso. Vamos cantar ao Senhor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor essa noite. O que traz a diferença em nossas vidas é a Tua presença. Aconteceu isso na vida de Davi, de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, José, Sansão, profeta Samuel, Elias, Eliseu, tantos homens, Senhor. Homens que tinham fraquezas igual nós temos. Em Tiago 5 diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos que nós temos. Mas quando o Senhor manifestou a Tua presença na vida desses homens e mulheres, algo extraordinário aconteceu. Davi conseguiu derrubar o gigante Golias. Com a presença de Deus,
Abraão conseguiu levar o seu filho Isaque até o monte, e ali de uma forma confiante ele entregar o seu filho ao Senhor. Tantos homens fizeram coisas grandes, extraordinárias. Sansão matou tantos filisteus com a força e o poder que o Senhor colocou na vida dele. José foi um extraordinário homem, porque a presença do Senhor era constante na vida dele. E sem falar do teu filho Jesus Cristo, que veio a essa terra, e o poder do Espírito estava sobre ele. Grandes dificuldades ele enfrentou, mas ele sempre soube que no fim o Senhor iria dar uma coroa de glória a ele. O Senhor exaltaria o teu filho Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos também essa noite saber que a força virá quando a presença do Senhor for constante em nossas vidas. O poder para resolver as situações adversas virá quando o Senhor estiver presente nas batalhas, nas tribulações, nas conquistas, quando o Senhor for o primeiro lugar no nosso coração. Ó Deus, renova sobre nós a presença do Senhor. As pessoas que estão também participando do culto em suas casas, talvez em outros lugares, esteja agora, Pai, renovando a Tua presença nesses corações. É a Tua presença que nos faz vencer, é a Tua presença que nos faz levantar todos os dias na nossa vida, é a Tua presença que nos dá sabedoria, força, inteligência. Tudo é o Senhor nas nossas vidas. Nós entendemos que sem Jesus nada podemos fazer. Renova a Tua presença no coração dessas pessoas que ouviram essa mensagem e faz morada em nossos corações. Vamos cantar o refrão dessa música? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, não seremos abalados, porque a presença de Deus será constante em nossas vidas, e essa presença nos dará força para que nós possamos assim continuar. Eu quero rapidamente aqui encerrar o culto com os pedidos de oração. A Nilva, ela pede oração pela sua família. A Nilva, ela é mãe do meu cunhado Tiago, lá de Rio Claro. No domingo passado, a Nilva perdeu o seu esposo, o seu Toninho Dalbêncio, e nós aqui sentimos também a dor dela, sentimos e temos condolências, a essa família. Nós oramos pelo Toninho e Deus assim então decidiu recolher, e nós queremos orar para que Deus possa confortar e continuar à frente da vida deles. A Rita também pede oração por todos os irmãos da nossa igreja e pelas famílias também da igreja. O Israel pede oração pela família, pelo trabalho, pela saúde. Manuel Gonçalves, o pai do Adriano, pede pelos filhos, netos, bisneto e a família. A Rita também, de Cássia, pede oração pela Neuza de Melo, senhora Neuza de Melo. O Dimas pela família, a mãe do garoto Raul, Edivaldo. O Theo pela família da Virgínia, que na verdade é a cunhada dele. O Adriano Gonçalves pede pela família, a sobrinha Mariana, a mãe também, aqui eu acho que é a Ariane, Flávio, por essa etapa da vida, acho que é isso, da Sabrina, que mudou de cidade. O Nádio pede oração pelos pais dele. E por fim, a Esther, que é a Giselda, pede oração pela mãe, que tem retorno no hospital também para tratar ali o tornozelo, que ela está com problema de saúde. Vamos orar. Eu gostaria que você, aí mesmo na sua casa,
fechasse os seus olhos. Nós temos bastante pedido de oração, e tem outras pessoas também que às vezes acabam não falando, né? Nós tivemos o Will e a Jaque na quinta-feira, um incêndio ali, chegou perto do condomínio onde eles moram na Zona Sul. Nós oramos naquele momento, e graças a Deus, assim, né, o pior não aconteceu, o fogo não chegou no condomínio, infelizmente desmatou uma grande área. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que orar. Nós não podemos parar de orar. É a todo momento. Satanás ao nosso derredor fica tentando achar algo para tentar nos destruir, para desanimar. E a oração, ela deve ser presente e constante em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos cada pedido em Tuas mãos. O pedido da Nilva, da Rita, do Israel, do Manuel, da Rita de Cássia, do Dimas, do Theo, do Adriano, do Nádio e da Esther. Nós colocamos todos eles diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, de cada problema, de cada situação adversa que essas pessoas têm passado. E eu quero aqui, ó Deus, como porta-voz do Senhor, como ministro do Evangelho, declarar toda sorte de bênção a essas pessoas e a essas famílias. Ó Deus, eu peço, ó Deus, por misericórdia e graça, peço por cura em pessoas que estão enfermas, doentes. Peço para que o Senhor abra portas de emprego para quem está desempregado. Peço para que o Senhor restaure vidas, casamentos, famílias. Peço para que o Senhor possa fazer a Tua obra, Deus, em cada uma dessas pessoas e também dos seus pedidos. E que nenhuma obra do mal prevaleça contra essas pessoas e essas famílias. Nós declaramos sobre a nossa igreja a Tua bênção. Declaramos sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, o nosso país. Declaramos, Pai amado, a vitória do Senhor sobre cada um de nós essa noite. E que o Senhor complete em nós a Tua obra e o Teu querer. Despede-nos agora em paz. E que o Senhor nos dê uma semana na bênção, debaixo da proteção do Senhor. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, que essa semana seja uma semana de vitórias. E lembre-se que o que traz a diferença, o que trará a diferença para você durante a semana, é a presença de Deus na sua vida. Um forte abraço nosso aqui da igreja a todos. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.